Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike no canal, se inscrever, dizer aí o que você tem achado dos vídeos, passar para outras pessoas, indicar o canal para outras pessoas. Eu agradeço demais essa ajuda. E hoje, Saturday Horror Show, hoje nós vamos falar de Halloween 3, Party 3, The Season of the Witch. Filme mais polêmico do Halloween. Por quê? Porque esse filme, o Michael Myers aparece assim, ó, plim, de nada, assim. E esse filme aqui, ele foi o maior flop que teve no Halloween. Por quê? Porque esse filme não trata do Michael Myers. E aí, o que acontece? A ideia dos filmes do Halloween, da série Halloween do John Carpenter, era que cada grupo de filmes tratasse de um assunto relacionado à noite de Halloween. Ou seja, ele seria uma série de filmes em que o 1 e o 2 tratou do Michael Myers. Lembra que eu falei no vídeo 1 do Halloween? O filme 2 ele é a continuação direta do filme, então eles já gravaram pensando nisso. Quando surgiu o filme 3, esse aqui é de 1982, tá? Ele é uma produção americana, ele é dirigido pelo Tommy Lee Wallace, e ele é uma produção do John Carpenter com a Debra Hill, que também respondem, o Tommy Lee Wallace ele vai responder pelo roteiro. No elenco você vai ter o Tom Atkins, a Stacey Melvin e o Dan O'Reilly, né? Então o que acontece? Essa história ela não tinha nada a ver com o Michael Myers, e a ideia da série Halloween é que não tivesse mais nada a ver com o Michael Myers. O Michael Myers teria sido o personagem do filme 1 e 2. Só que se criou uma adoração, um fandom, um domínio de fãs tão grande em volta do Michael Myers que as pessoas ficaram extremamente decepcionadas com esse filme. Tanto que a crítica detonou esse filme e o público ficou extremamente decepcionado. Agora, qual é o grande problema? Este filme ele é muito legal, ele tem uma história muito interessante. Só que você cria uma expectativa. Então, você assistiu 2 filmes, Halloween com Michael Myers. Quando saiu Halloween 3, ficou todo mundo esperando o Michael Myers. E o Michael Myers não aparece no filme, ele aparece num comercialzinho, né, falando lá, citando o Michael Myers para fazer a referência que eles estão no mesmo universo, e nada. Qual é a história desse filme? Começa uma investigação. Então esse filme ele tem uma coisa muito louca, porque ele rompe o paradigma da ideia inicial do Halloween, que era um filme de slasher. Ele é um filme de ficção científica com horror. Então do que trata a história do Halloween? É uma empresa que está fazendo uma propaganda em massa de um lançamento de máscaras de Halloween. E as crianças começam a comprar essas máscaras, são máscaras muito legais, bem assustadoras. Então tem o Jack O'Lantern, tem a bruxa, são as máscaras tradicionais de Halloween. E qual que é o lance da investigação que vai se passando? Tem um detetive que ele vai começar a investigar e ver que essa empresa tem alguma coisa de errado com ela. E qual é o plano dela? É vender o maior número de máscaras, tá? E no dia do Halloween, você fazer uma transmissão e que teria um sinal. E dentro dessas máscaras, ela teria tipo um chip, um transmissor que retransmitiria esse sinal durante a propaganda do Halloween. E as crianças seriam transformadas, elas morreriam, você mataria um grande número de crianças. A cena da transformação é muito louca, porque aí começa a sair tipo uns bichos de dentro da máscara, umas larvas assim, você entende que tipo a cabeça da pessoa está fritando. Então o filme é muito legal, mas ele não correspondeu, por quê? Porque a galera queria assistir o Halloween. Aqui no Brasil ele saiu como
Season of the Witch, e aqui ele saiu como A Noite das Bruxas, Halloween, A Noite das Bruxas. Meu, vale a pena. Ele é um filme bem feitinho, ele tem uma história legal, ele tem uma boa produção de arte. Você tem que entender que um filme de terror, né? Esse filme passava muito na Bandeirantes. Por quê? A Bandeirantes, ela não conseguia comprar os filmes muito legais. Então, como esse filme ele foi meio execrado pela galera e ele acabou sendo um filme considerado de segunda linha, então que os críticos não gostavam, que os fãs não gostavam, ele passou várias vezes na televisão. Mas, com o passar dos anos, que o Michael... Aí, o que aconteceu? Eles tiveram que voltar com o Michael Myers no 4. Então, este filme ele ficou marcado na história da série Halloween como o filme que o Michael Myers não aparece. Ele aparece duas ceninhas assim de relance falando, então ele aparece na televisão falando dos crimes do Michael Myers. Mas entre uma propaganda e outra do produto que está sendo vendido. Mas que na verdade ele acabou queimando o filme do filme porque ele acabou fazendo o quê? Ele não trouxe o que todo mundo esperava que era o Michael Myers. E daí em diante, a série. E é interessante porque aí o que os fãs determinaram? Que os filmes da série Halloween são sobre o Michael Myers. Então o Michael Myers aparece até hoje em todos os filmes. Né? Este filme tem lá na VIX TV, que é um sistema de streaming de graça que você baixa lá no aplicativo da televisão, da sua TV Smart ou no celular, e você pode assistir de graça. O único problema da VIX é que ela só tem versão dublada, né? Mas assim, dá para assistir lá. Eu não sei, ele teve um tempo na Netflix, há muito tempo atrás, mas acho que ele não está mais disponível assim. Ele tem na Amazon Prime, o Halloween 3 tem na Amazon Prime. Porque ele começa, e aí ele vai ter sempre aquela ideia esse médico, é um médico, um psiquiatra que começa a investigar as mortes violentas que vão acontecendo no hospital que ele trabalha. E aí o que ele vai entender? Conforme ele vai descobrindo sobre essas mortes, ele vai investigando, ele vai chegar nesse cara que fabrica as máscaras e que vai criar essa sensação, esse momento no final das pessoas serem atacadas por esse sinal. É muito louco, porque aí esse filme ele muda completamente a dinâmica. Então qual que é a sua expectativa? Se ele vai conseguir ou não fazer com que as pessoas tirem as máscaras na hora de usar, na hora que for o sinal, e evitar que aconteça o lance lá que eu falei para vocês, de começar a sair inseto, porque o que dá a entender? Quem estaria usando a máscara, essa máscara colaria na cabeça da pessoa e ela começaria a meio que brotar inseto, meio que vai matar a pessoa pela mente dela, assim. A ideia é muito legal, e assim, uma outra coisa que é muito interessante nesse filme é essa ideia de uma ficção científica num filme de terror. Não que isso seja novidade, mas a ideia dentro do Halloween, você entendeu? Então trazer o elemento do Halloween, que geralmente você associa ou a fantasma ou a slasher, principalmente em função dos dois primeiros filmes do Halloween, para um caminho completamente diferente, assim. Então é muito legal, mas que não deu certo na época. Esse filme hoje, ele é um clássico, muita gente gosta. Eu gosto muito desse filme, eu acho muito legal. Mas, confesso para você, na época, quando ele saiu, eu fiquei extremamente frustrado também. Porque eu queria ver o Michael Myers matando todo mundo, esfaqueando, eu queria o Jason, né? E não tem, não vai acontecer, não vai rolar a história. E aí é outra coisa. Quem assistiu esse filme primeira vez, e muitas vezes as pessoas que são desavisadas em relação a essa história e começam a acompanhar
a história do Michael Myers, a história do Susan. Ah, vou assistir todos os filmes do Halloween agora. E aí você é surpreendido nesse terceiro filme. E é logo no começo. Mas por quê? Não era a ideia original do John Carpenter ser uma série de filmes sobre o Michael Myers. Era para ser uma série de filmes sobre o Halloween. Ou seja, histórias de terror que se passam na noite do Halloween. Que ele vai manter isso mesmo com os filmes do Michael Myers. Tá legal? Então eu recomendo aí no Saturday Horror Show o filme Halloween 3, The Season of the Witch, ou A Noite das Bruxas, que é muito interessante e que teve esse probleminha aí. Então eu não dou mais pra ele não. Ele é um filme muito legal, mas que na hora que saiu, mas na hora que saiu ele causou essa polêmica na cabeça das pessoas, porque você vai... É o que eu falo muito do filme A Bruxa. A Bruxa, ela entregou um trailer pra gente que prometia uma coisa, e o filme era uma outra viagem. E tanto que a primeira vez que eu assisti A Bruxa no cinema, ele não me impactou tanto. Eu achei o filme legal, mas eu fiquei... Eu precisei assistir a segunda vez pra entender. Falei, pô, mas... Eu é que... E quando a gente saiu, eu e a Laís, a gente foi e a gente conversou sobre isso, sobre A Bruxa. Que a gente foi esperando um filme. Por exemplo, a Annabelle me surpreendeu justamente por isso. Quando eu e a Laís a gente assistiu a Annabelle, a gente foi para assistir outro filme. E o filme não estava em cartaz e tinha a Annabelle. Aí eu vi a Annabelle na capa lá e falei, puta, mano, filme de boneco, terrorista, não sei. Eu, por exemplo, tenho uma certa restrição com o Chuck, tá? Por isso que eu vou fazer aqui sobre o Chuck. Mas eu, particularmente, eu não gosto muito desse filme, dessas ideias de filme com boneco, amaldiçoado e tal. Porra, e o Annabelle me surpreendeu, mano. A hora que começou a desenrolar a história lá, e assim, no cinema foi impactante. A Bruxa aconteceu a mesma, só que aconteceu no sentido contrário. Eu fui com uma expectativa X, né? A gente já tinha pagado o estacionamento, já estava lá no shopping, já tinha jantado, vamos assistir um filme, né? Era a sessão da meia-noite. A Annabelle nós assistimos 11 horas da noite, nós saímos 1 e pouco da manhã, 1 hora da manhã do shopping. E surpreendeu no bom sentido, mas porque a expectativa era outra. Agora, este filme, como A Bruxa, as pessoas foram com uma expectativa. A Bruxa em função do trailer dela. Eu acho que é um filme que entrega muito bem a ideia dela, né, que ele resolve muito bem, e depois quando você assiste várias vezes A Bruxa, você vai assistindo outras vezes, você vai entendendo os elementos de terror ali. Ele tem uma análise além do que está ali, que é muito interessante. E esse filme era muito legal, porém, ele não tinha o Michael Myers, e aí o Michael Myers virou o dono da série em função desse filme. Vamos dar uma olhadinha no poema. O poema é entre o empírico e o transcendental. Então, assim, é a luta que a gente tem entre a realidade e o que vai além da realidade. O transcendental é o que transcende isso, que vai além, que me promete coisas que me fazem lidar melhor com essa questão da realidade. Então vamos lá, entre o empírico e o transcendental. Trilhando entre outros homens o seu próprio caminho, tão igual a tantos outros, construímos nas relações cotidianas uma personagem empírica a tentar seduzir seus pares, em que a imagem criada por essa tentativa fugaz de existência perdure além da carne, transcendendo o tempo e os outros pares, de uma mente para outra. A gente quer deixar uma marca, né? Que foi o que o Michael Myers deixou. O John Carpenter, ele sempre vai ser lembrado por uma série de obras dele. Ele tem vampiros, tem um monte de filme legal. Mas ele sempre vai ser, The Thing, né? Ele sempre vai ser lembrado pelo Michael Myers acima de tudo. O Michael Myers, que é um personagem fictício, diz muito mais, às vezes, sobre o John Carpenter para as pessoas do que quem o John Carpenter foi de verdade, né? O Halloween. E ele fez isso e matou um filme muito legal, porque a criatura matou o criador nesse sentido, que foi a expectativa que as pessoas criaram. É muito doido como a gente cria expectativas das pessoas que são criadas por nós e não por essas pessoas. É a gente que construiu.
esse transcendental que vai além do empírico, do que a pessoa é de verdade. Diz aí, você já assistiu esse filme? Você sabia desse detalhe desse filme? Você sabia dessa história? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Tem uma cena favorita? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, passa para frente, ajuda a comunidade Terra Firmeza a crescer cada vez mais. Se inscreve, deixa seu like e a gente se vê em outro vídeo de Saturday Horror Show. Tchau, tchau.